interessante isso de você fazer processos artísticos sem luta, assim. Ou é luta, ou é compreensão. Esse é o meu processo. Assim. Eu acho assim, igual eu tenho uma fala engraçada que eu falo que meu pai sempre morou. O Saloma também fala isso no livro lá. Ele fala assim, meu pai sempre morou no interior. Meu pai morava no interior. Mas a cidade chegou de morar, que era interior. Eu também, eu acho que eu morava numa outra periferia, num outro lugar mais cansado. Semi-rural, sabe? Eu moro aqui nesse bairro aqui, ó. Aí pra cima. Ah, isso é o ateliê, mano. Eu tô com pelo. Legal. Bloco Pelo vem disso, né? A gente tinha uma vontade de fazer o carnaval, eu acho que a gente não tinha um tema que eu acho que nos abarcasse mais gente. A gente criou um bloco de carnaval que é Bloco Pelo. A gente brinca que assim, hoje a gente é pelo parque, mas a gente pode ser por outras coisas. O dia que o parque sair, a gente pode ser por outras coisas. O Bloco Pelo pode mudar, mas hoje a gente é pelo parque, Bloco Pelo Parque. Os caras estão querendo mudar o zoneamento lá da área onde que é o frigorífico, né? Para fazer um outro tipo de construção. E tem várias questões. A gente teve um avanço lá quando a gente estava Eu fazia parte do plano de Conselho das Cidades. E aí lá no Concidade a gente conseguiu ter uns avanços, né? Determinar essa área, o zoneamento dessa área para não ter uma construção que não daria. Então a gente diminuiu a ocupação do solo, a gente tentou fazer, porque essa área, como ela é do lado do rio, 50 metros dela não pode ser construída. Então ela já tem uma frente de 50 metros menos. Parte desse terreno ele é privado, né? Só que a gente está tentando criar amarrações para a gente poder reservar esse espaço para ser um espaço para o parque. Seria muito legal, daria. Igual ontem choveu bastante aqui, novamente alagou a cidade, sabe? Poderia até a gente pensar num piscinão ou numa outra coisa que a gente possa fazer para não alagar, né? Poder dar uma saída melhor para a cidade. Na verdade, esse trabalho é um processo que eu venho realizando há muito tempo já, né? Eu comecei com os desenhos, que eram os desenhos que eu fiz em 2019, que eu viajei bastante, aí eu fui para vários lugares, aqui na Inglaterra, aqui também no avião, deixa eu ver, tem uns desenhos aqui de Jandira também, esses desenhos são todos de 2019. E aí a partir desses desenhos eu fui vendo que eu tinha muitos desenhos. Aí eu acabei reproduzindo esses desenhos em xerox, né, até para poder comercializar e tudo. E aí eu fiz essa exposição aqui, ó. 2019, um ano para colorir, né? Então essa ideia do desenho para colorir tá desde 2019 eu venho trabalhando com ela. Venho pensando formas de pensar a cidade e de intervir na cidade de forma simbólica, né? Sempre foi uma preocupação para mim essa ideia de como que o processo artístico pode resgatar uma certa cidadania ou alguma coisa assim, né? E aí eu vim pensando em várias coisas. Aí em 2020 eu pensei em fazer um livro de colorir. O nome do projeto era Jandira Pitoresca, Desenhos Periféricos para Colorir. Que eu tinha uma ideia do Debré, né? O Debré da escola francesa, que andou pela região inteira aqui, subiu o Rio Tietê, foi até Itu. Aí eu falei, putz, ele foi até Itu e não entrou pelo Rio Barueri Mirim, não desenhou pra cá, né? Aí eu falei, vou fazer uns tipos de desenhos pra colorir pra cá, né? E aí eu fiz esse livro aqui, Desenhos Periféricos para Colorir. E esse livro foi distribuído nas escolas, ele teve 5.000 impressões, e a gente pensou em processos de QR Code para as pessoas poderem acessar o livro online, né? Você consegue ver todos os desenhos, baixar todos os desenhos lá separado, baixar um livro inteiro, tudo pela internet. E aí agora eu pensei em fazer processos como se fosse intervenção urbana, né? Fazer uma intervenção urbana para colorir, com essa mesma ideia. Daí eu pensei, vou fazer uma instalação que as pessoas colorem, né? E aí eu pensei num desenho, né? E aí eu fiquei pensando que desenho usar, né, meu? Eu falei, vou usar um desenho
tem a ver com uma causa, né, meu? Daí eu falei, putz, a nossa causa aqui em Jandira, a gente tá muito focado nas lutas pelo parque, né? Pelo parque linear, né? Que chama. Que é uma área que tem ali entre a linha de trem e o bairro do Ouro Verde e o bairro do Sagrado, assim. É uma área bem grande que, na verdade, a gente queria que essa área fosse destinada para o parque. E aí, pensando nisso, eu falei, não, vou fazer um desenho para a intervenção. A intervenção chama Paisagens Empíricas. Né? E aí, dentro dessa instalação, eu pensei, pô, por que paisagens empíricas, né? É a paisagem, porque a paisagem não é só o que a gente vê, né? No meio. A paisagem é o que a gente interfere também, a gente também faz parte da paisagem. E aí é uma intervenção artística que eu faço um desenho frigorífico e faço uma discussão sobre o frigorífico. Tive até uma comida, a galera falou que eu estava usando de forma política, e aí beleza. E aí eu faço uma imagem do parque, porque eu queria estar discutindo as questões do parque, né? Queria estar botando... E aí eu pintando com a galera lá, porque é um painel, eu faço um painel, um desenho, para ser colorido coletivamente. Porque eu começo a pensar em vários... Como é que eu penso, sabe? Porque assim, nesse caminho todo, a partir de 2010, eu começo a pensar que a cidade, tipo, pô, eu preciso não só atuar de forma cultural na cidade, mas esteticamente criar produções artísticas a partir disso. E aí eu tenho até umas gravuras que eram interessantes no começo, que eu fazia desenhos de trem, que a minha relação de cidade era uma relação com trem, eu não estava nem na cidade. Na verdade, a minha ligação estava em São Paulo, né? Isso vai ser no, sabe, depois que eu vou para a cidade de Parnaíba, ó, né? Tipo, pensar essa cidade, pensar essa cultura. E aí eu retomando aqui, eu penso, putz, como que eu posso pensar a cidade? E eu faço um livro de colorir. No começo eu fiz um monte de desenho de cidade, e aí eu fiz uma exposição que era um ano, tinha feito 300 desenhos em um ano, e eu fiz uma exposição. Rolou e tal, foi legal. E aí beleza, falou, não, acho que eu tenho que fazer uma coisa mais... Como que a pessoa pode, tipo, sentir parte do espaço? E aí beleza. E aí eu caturo esses desenhos no livro e faço um painel para ser colorido coletivamente. E já vem com as discussões, né, sobre o parque. Né? O parque, a luta pelo parque vem adentrando, né, nos processos estéticos, né? Na produção no bloco de carnaval primeiro, depois dos desenhos, tudo uma coisa. Na verdade, poderia ter feito mais. Dá para fazer mais, mas a gente está pensando em umas lógicas aqui para poder cartaz, pichação, pessoa até pintar a rua. Porque assim, muita gente nem visualiza aquele. O terreno, quando ele é um terreno baldio, as pessoas dão a volta nele e ali não tem nenhuma lógica que ninguém passa ali. E a gente está muito ligado ao desenvolvimento. O desenvolvimento não é um lugar com árvore. O lugar com árvore é um lugar perigoso, né? É um lugar sem nada. É muito louco isso aí. Né? O lugar... A nossa ideia de lugar seguro é o lugar asfaltado com luz e polícia. Não sei nem se tem polícia também tão seguro, mas sei lá. Sozinho, né? E uma coisa que foi muito interessante que rolou, eu sempre desenhei, né? Sempre teve uma ligação assim, né? Tinha sair de casa. Essa é a minha relação de sair de casa. Ela começa a sair de casa a partir de uma iniciativa, eu acho que até da prefeitura. Chama, tipo, a gente já tinha uma ligação com grafite e tal, a gente tinha testado algumas coisas e tal, mas a gente acaba fazendo um projeto chamado Arte de Rua. E era muito forte, a pichação aqui era uma coisa muito forte, muito. Tá ligado? Tipo, você colava lá no centro. Tipo, é muito engraçado, né? Porque a partir dos anos 2000, essa ligação com essa ideia de hip hop, de rap, de break, essas coisas estavam muito fortes, estavam muito em evidência aqui na periferia. E tinha a ideia de salvar pelo hip hop, que era o pior. Estava vendo até e é muito o podcast com o Mano Brown lá. Tipo, é isso, sabe? Participei disso. Salvar pelo hip hop, tá ligado? Então, tipo, as periferias, o próprio poder público tinha uma noção super equivocada até, mas assim, tipo, tinha uma abertura para movimentos de hip hop e tal. E eu acho que, na verdade, eu adentro bem essa parte. É muito louco isso aí. Porque, assim, eu acho que a faculdade, que eu fui fazer faculdade lá em Guarulhos, então tinha uma outra relação.
Eu fazia parte de um grupo artístico lá em Guarulhos. Eu estava muito voltado para fora, né? Tipo, eu passei tipo de 2000 e... a partir de 2005, eu tenho essa relação bem curta. É engraçado isso, na verdade. Igual eu falo 2010, eu falo de 2000, 2001, mas em 2002 eu fui fazer um curso fora. Estava mais lá para São Paulo, e a minha relação com São Paulo sempre foi muito próxima. Que é muito próximo, Jandira é muito próximo de São Paulo. Eu tive esses 10 anos, eu passei quase em São Paulo. Frequentava todo tipo de exposição, todo tipo de coisa. Eu estava bem inteirado, estava rolando mesmo. Eu era bem... Tinha eu, camarada meu, a gente era muito ligado nisso. Então a gente ia em todas as exposições, tudo que tinha, que a gente conseguia entrar, e tá, a gente colava. E aí eu fiquei bem próximo das artes, bem próximo dos processos. Que até foi onde eu veredei mesmo, né? Tipo, assim. E eu acho que não tem como pensar o processo, né? Esse processo de tomada de consciência, não pensar em São Paulo. É engraçado. A gente vai tomando uma consciência, tipo, igual... Eu fiz um caminho até 2000, 2001, 2010, só que assim, eu vou tomando uma consciência de que a participação cultural e a participação artística dentro da cidade de Jandira vai sendo uma construção. A gente, em 2010, a gente começa a discutir questões da construção de uma lei de incentivo à cultura, que hoje em dia Jandira tem uma lei de incentivo à cultura. E eu acho que isso possibilita que mais pessoas participem, né? Em 2010 eu escrevi um trabalho chamado Processos Culturais e Artísticos em Cidades Dormitório, e é o papel social do artista, que eu uso um trabalho de um geógrafo jandirense chamado Alexandre Rocha. E ele fala da questão de cidade dormitório e autoconstrução. Aí eu acho que tem tudo a ver, na verdade. Quando eu falei tudo isso e agora fazer recorte, acho que tem tudo a ver. Autoconstrução dentro dessa ideia de autoconstruir diante da paisagem, né? De certa forma, eu acho que o trabalho que eu faço é catar essa realidade e construir alguma coisa sobre ela, né? Que é o princípio da arte, na verdade, no final das contas. Eu acho tão bonito esse conceito de autoconstrução que ele vai apontar no trabalho geográfico. Mas, assim, e aí eu vou a partir disso, o conceito de cidade dormitório, para mim, é incrível, né? Tipo, e a migração pendular, essa ideia explica muito de Jandira. Eu falo para a galera assim, tipo, é difícil você encontrar um jandirense, né? Os jandirenses estão em outros lugares. Um jandirense de classe média, você não vai encontrar ele num bar de Jandira, num boteco de vila. Ele vai estar em São Paulo, sabe? Tipo, vai estar em Barueri. Os vereadores de Jandira vão jantar em Barueri, sabe? Então você não dialoga, a cidade começa a se empobrecer, impossibilitando encontros que gerem processos culturais e artísticos. Porque a paisagem, para mim, é linguagem narrativa mesmo. O desenho não são foto, e nem a foto é foto, né? A foto é o registro da realidade. Né? É tudo um recorte, e a gente está nesse recorte, tentando fazer esse recorte dessa realidade, que não é uma realidade, pode ser uma realidade fantástica, né? E uma das coisas que eu ando pensando, o ser humano vai humanizando essa paisagem de tal maneira que a gente vai criando essas histórias em cima dessa paisagem e ela vai se transformando nessa coisa mais mágica também. Pé da língua. Em que pé que está a língua que eu falo? Como um fado, drama fatiado, manco é a única escolha. No peito e no corpo, brota e se faz pronta.